Abra sua Bíblia, meu irmão, em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Nós nessa noite vamos compartilhar com você, ao seu coração, esta porção dos escritos do apóstolo Paulo, segundo a Coríntios, capítulo 1, verso 3. Tanto número, né? 2 Coríntios 1, 3, mas é isso mesmo. Paulo escreve duas cartas, pelo menos as que nós temos, né? Aos Coríntios. Naturalmente, ele escreveu outras cartas, mas nós temos aqui hoje duas dessas cartas. E hoje nós vamos compartilhar a segunda carta, capítulo 1, a partir do verso 3, aonde justamente o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o consolo de Deus. Na minha Bíblia tem um subtítulo que fala: Deus, Ele é o nosso Consolador. E nessa noite eu quero conversar com você para que a gente pense justamente na ideia que nós somos consolados para repartir a graça de Deus. E nós queremos apresentar aqui 3 argumentos ou 3 motivos pelos quais o apóstolo Paulo nos dá essa certeza de que sim, Deus ele é um Deus que nos consola e nós nunca devemos nos esquecer desta realidade. Veja o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Assim, pois, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Verso 8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas Deus, que ressuscita os mortos, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. E no verso número 11, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém? Amém. Somos consolados para repartir a graça de Deus. Uma das palavras-chave de 2 Coríntios é consolar ou encorajar. O apóstolo Paulo usa muito este termo. O termo grego, a palavra grega mais usada pelo apóstolo Paulo, ela significa chamar para junto de alguém a fim de ajudar. É a ideia do Paráclitos, a ideia do Consolador, a ideia do Conselheiro de João capítulo 14 e capítulo 16, que nós já lemos no começo desse culto. No original grego, o apóstolo Paulo ele usa 18 vezes a forma verbal e 11 vezes a forma do substantivo desse termo, que traduzido é chamado para estar ao lado, para ajudar. Então, o consolo, o conforto, o encorajamento é o tema mestre, é a linha mestra desta segunda carta do apóstolo Paulo. E a palavra conforto, confortar, na nossa língua portuguesa, ela vem do latim, que significa com força. Deus ele se coloca ao nosso lado
para trazer a nós a sua força, a sua bênção e assim trazer para nós conforto. No termo grego é acompanhar, é ajudar, é se colocar ao nosso lado, como nós já compartilhamos com você esta ideia. E Paulo ele traz esse conceito, por quê? Porque ele coloca não apenas as suas experiências vividas, mas ele também coloca o seu aprendizado diante do nosso Deus. Apesar de todas as tribulações que Paulo havia passado, e a lista dessas tribulações eu quero ler com você, para você compreender do que é que o apóstolo Paulo está falando. Aqui no mesmo livro de 2 Coríntios, lá no capítulo 11, abra sua Bíblia comigo. Você que está em casa também, por gentileza, abra a sua Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 24. Por que é que Paulo tem autoridade para falar de consolo e de conforto? Por que que o apóstolo Paulo é usado pelo Espírito para escrever aos Coríntios sobre esse tema tão importante nos nossos dias de hoje? Paulo escreve esse texto há cerca aí de 2000 anos, vamos arredondar. E ele se torna tão atual, meus irmãos, tão relevante, tão importante nesses dias de pandemia, de tantas percas, de tantos sofrimentos. Paulo fala com autoridade, não apenas de apóstolo, mas com autoridade de quem viveu muitas situações nas quais ele experimentou o consolo do nosso Deus. Veja a relação de algumas das coisas que Paulo viveu. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Ou seja, por 5 vezes o apóstolo Paulo foi açoitado. E cada uma dessas vezes ele recebeu 39 chicotadas. Ele apanhou muito, segundo o seu relato. 3 vezes eu fui golpeado com varas. Então ele apanhou de vara. Uma vez ele foi apedrejado. Ele está dizendo aqui: 3 vezes eu sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, à deriva. Estive, verso 26, continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Verso 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então esse é um pouquinho do relato daquilo que Paulo viveu, e é a partir dessa experiência que ele pode então escrever para nós, meus irmãos, falando sobre consolo, falando sobre consolo e conforto, falando sobre a certeza de que você e eu não estamos sozinhos, que nós temos um Deus, um consolador, um conselheiro, um amigo, alguém que está ao nosso lado. Não há dúvida que Paulo ele traz para nós essa perspectiva, e é pela graça de Deus que Paulo escreve esta carta, e ele nos lembra daquilo que ele viveu, uma carta repleta de encorajamento. É impossível lermos 2 Coríntios e não sermos encorajados por cada uma da experiência do apóstolo Paulo. Agora, qual que era o segredo de Paulo para ele passar por essas pressões e essas tribulações? Qual que era o segredo? O seu segredo era Deus. Não era a sua força, não era a sua experiência, não era a sua capacidade. Paulo diz que o segredo era Deus. E aí nós lembramos o que ele escreve em Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual que era o segredo de Paulo para passar e vencer todas as coisas? Não a sua experiência, mas o Deus que o fortalecia. Se eu e você, se nós queremos consolo, se nós queremos conforto, se nós queremos vitória, nós temos que ter Deus ao nosso lado para nos consolar e para nos confortar. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós nos encontramos em situações desanimadoras, ou quando nós já estamos desanimados,
quando a gente pensa em desistir, quando a gente olha para a nossa realidade e a gente não vê uma alternativa, sabe o que nós temos que fazer? Mudar o foco da atenção de nós para focarmos agora o nosso Deus. Nós temos que tirar os olhos da nossa condição, da nossa realidade e da nossa pessoa para olhar para Deus. Porque se nós continuarmos olhando ao nosso redor e principalmente para mim mesmo, talvez nós nunca vamos encontrar o consolo e a esperança ou a solução que a gente precisa. Partindo da experiência difícil que Paulo relata, ele então mostra como a gente pode encontrar ânimo, como a gente pode, irmãos, encontrar consolo, conforto e esperança em Deus. E é sobre isso que eu quero agora avançar no texto para trazer para a sua vida. Primeira coisa que eu quero deixar claro: nós somos consolados para repartir a graça de Deus quando nós nos lembramos de 3 coisinhas que Deus fez. E a primeira delas é lembrar aquilo que o Senhor é para nós. Quem é Deus para você? O que é Deus na sua vida? Quem é o Senhor para você? Primeira coisa que Paulo deixa claro aqui para os coríntios é quem era Deus para aqueles irmãos. E esse relato de quem era Deus está justamente no verso 3, que nós já lemos. Aqui o apóstolo Paulo elenca 4 características, 4 pensamentos, 4 atributos, 4 verdades de quem é Deus. E é tendo isso em mente que nós vamos poder encontrar o consolo e o conforto. O que Paulo diz para os coríntios sobre quem é Deus para nós? A primeira coisa está no verso 3, ou as coisas estão no verso 3, as características, bem no comecinho. Paulo diz assim: bendito seja o Deus. Primeira coisa que nós temos que lembrar que Ele é para nós, Ele é Deus. Ou, devemos louvar a Deus, porque Ele é de fato Deus nas nossas vidas. Irmãos, eu não sei como que você explica Deus. Eu não sei como que a gente pode fazer para explicar o fato de Deus ser Deus nas nossas vidas. O fato é que essa é uma verdade muito simples. Você tem que entender que você não tem apenas alguém que está distante, alguém que está lá no céu, alguém que olha para a sua vida e procura te reprimir. Não, nós temos que pensar que nós temos um Deus. E quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em um ser soberano, um ser supremo, um ser divino, um ser presente, um ser eterno. Nós temos que olhar para a nossa relação com o Senhor e entender que Ele é de fato Deus nas nossas vidas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Aquele Deus que fez, aquele Deus que faz e aquele Deus que fará. Quando nós estamos diante de tribulações e de angústias, nós temos que ter isso em mente. Ele é Deus presente, Deus constante, Deus que consola, Deus que conforta. E se você não tiver apenas o Senhor, ou se você não buscar o Senhor como seu Deus, eu posso dizer, nenhuma outra fonte, em nenhuma outra você encontrará o que você procura. Então nós temos que ter Deus na nossa vida, porque Ele, para nós, é de fato o Deus Todo-Poderoso. Agora Paulo avança um pouquinho mais. Ele diz, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então além de Deus, além de Deus, Ele é Pai. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós podemos pensar numa seguinte perspectiva: bom, se Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e em Jesus nós também somos filhos de Deus, então nós podemos contar que Deus vai olhar para as nossas vidas da mesma maneira que Deus olhava para o seu próprio Filho. A importância disso está aqui. Nós nos tornamos filhos de Deus. E agora a nossa relação não é apenas com um Deus, Ele continua sendo Deus, mas Ele se torna também Pai. Ele se torna aquele que cuida. Porque Deus, Ele vê em nós, Ele olha para nós e Ele vê em nós a presença do Seu Filho. Porque Jesus habita no nosso coração. E aí, irmãos, entra algo muito importante. Da mesma maneira que Ele amou o Filho, Ele também ama você. Na mesma proporção que Ele amou o seu Filho Jesus Cristo, Ele também dispensa o seu amor pela sua vida. Tudo que o Pai fez por Jesus, Ele também vai fazer por nós.
Tudo aquilo que o Pai entregou para Jesus, Ele entrega para nós. Todo o consolo, todo o conforto, toda a esperança que Jesus encontrou em Deus, nós também podemos encontrar em Deus. A mesma forma de relacionamento de Deus para Cristo é a forma que nós vamos poder assumir, porque nós nos relacionamos com o nosso Deus. E aí nós temos uma perspectiva que somos valiosos para o Pai. Ele vai cuidar de nós naquelas horas de pressão, naquelas horas de angústia, naqueles momentos em que nós estamos apreensivos. Aonde é que Jesus encontrava refúgio? Em todas as suas horas difíceis. Aonde é que Jesus encontrava consolo e conforto quando ele passava por um momento de grande angústia e de grande tribulação? Para quem é que Jesus recorria? Ele buscava em quem? Em Deus, no seu Pai. Então eu e você podemos também buscar em Deus, nesse Pai, porque Ele vai estar ali para nos guardar e nos abençoar. Então Paulo diz, olha, lembrem-se que Deus é para vocês. Lembrem-se que Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vai tratar vocês como Ele tratou o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo vai mais adiante agora, ele diz, Pai das misericórdias, Pai de toda a misericórdia. A expressão Pai de significa aquele que dá a origem. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, então a origem da mentira está em quem? No diabo. Agora, Paulo diz que Deus, Ele é o Pai das misericórdias, ou seja, todas as misericórdias têm a sua fonte em Deus. Então Ele é a fonte da misericórdia, Ele é aquele que origina a misericórdia, e Deus é a fonte do consolo, da esperança, do alento, da alegria, né, do nosso coração satisfeito. Ele é Pai das misericórdias, porque todas as misericórdias provêm dele e são recebidas somente por meio dele. Portanto, não há outro lugar que nós possamos buscar misericórdia, porque só vem do Senhor. E aí, meus irmãos, a misericórdia age para a nossa vida de uma maneira interessante. Sendo Deus Pai da misericórdia, na sua graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Através da misericórdia, Deus, na sua graça, dá para nós o que nós não merecemos. Por exemplo, a salvação. A salvação é uma dádiva imerecida, mas Deus, Ele nos dá pela sua graça. Agora, pela sua misericórdia, Deus, Ele deixa de nos dar aquilo que a gente merece. A graça faz com que Ele nos dá o que nós não merecemos, e a misericórdia nos livra daquilo que a gente merece. Muitas coisas que Deus poderia exercer, muitos juízos, muitas condenações, muitas repreensões, Deus, Ele até alivia um pouquinho pela sua misericórdia, pelo seu amor para conosco. E Paulo termina essa primeira ideia, lembrando a eles daquilo que Deus era para eles, no final desse verso número 3, aonde ele diz assim, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto, olha, você pode ficar tranquilo, você pode descansar que você tem um Deus, você tem um Deus que é Pai do Senhor Jesus Cristo, você tem um Deus que é Pai das misericórdias, e você tem um Deus que é um Deus de toda consolação. Você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar desamparado. E o consolo aqui, meus irmãos, não é comiseração. Comiseração é aquela ideia assim, eu sou coitadinho, eu sou fraquinho, eu sou miserável, né? A comiseração é, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Deus, Ele é um Deus de consolo. Deus, Ele é um Deus de misericórdia. E esta questão da consolação nos leva a entender que Deus, Ele não passa a mão na nossa cabeça. Deus, Ele não nos dá um brinquedo para nos distrair nas nossas dificuldades. Deus permite que a gente passe por aquilo. Deus, Ele permite que a gente viva isso. Por quê? Porque antes dEle nos livrar, no sentido de a gente não crescer com isso, Ele coloca em nós a sua força. Ele nos fortalece para que a gente então, na força do Senhor, possamos passar pelas tribulações e possamos vencer as tribulações.
Se Deus nos livrasse de todas as tribulações, nós nunca iríamos crescer, nós nunca iríamos aprender, nós nunca iríamos amadurecer. Eu creio, meus irmãos, naturalmente que algumas tribulações Deus filtra, e Deus nos livra, e Deus desvia de nós. Mas tem algumas situações que Deus ele permite que nós possamos passar, justamente para a nossa maturidade e para o nosso crescimento. Então, nós somos consolados para repartir a graça quando nós temos isso em mente. Nós temos um Deus, nós temos o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e um Deus de toda a consolação. E por isso nós temos que louvá-lo, por isso nós temos que exaltá-lo, por isso nós temos que glorificá-lo. Quando nós ficamos desanimados por causa das situações difíceis, é fácil a gente olhar para nós mesmos. É fácil a gente ficar olhando apenas para os nossos sentimentos, para a nossa realidade. É fácil a gente até ficar reclamando dos problemas, mas nesse momento nós temos que tirar o olho, a visão, o foco de nós e olhar para o nosso Senhor com fé e descobrir que Deus ele é justamente a fonte do nosso consolo. O salmista, no Salmo 121, verso 1 e 2, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meus irmãos, muitas vezes nós temos que aprender a tirar o foco de nós. É aquela ideia de parar de olhar para o nosso próprio umbigo, erguer os nossos olhos pela fé e olhar para Deus. E nós vamos ver então que Deus ele vai estar disposto, disponível para nos abençoar e para nos guardar e para nos proteger. Vamos avançar, verso 4 agora. Nós somos consolados para repartir a graça ao lembrar que Deus, ou lembrar aquilo que Deus ele faz por nós. Então, nós temos que lembrar o que Ele é para nós, e agora nós temos que pensar naquilo que Ele faz por nós. O que é que Deus faz por mim e por você? Paulo diz no verso 4, na primeira parte apenas do verso 4 desse capítulo 1, que nos consola em todas as nossas tribulações. O que Deus faz? Deus ele nos consola. E Paulo completa esta ideia a partir do verso 8 até o verso 11, que nós já lemos no começo. Então aqui Paulo apresenta para nós 5 argumentos. O primeiro deles: Deus permite as tribulações. Deus permite as tribulações. É estranho a gente pensar nessa perspectiva. Por que Deus simplesmente não nos livra? Porque Deus simplesmente não impede que essas tribulações cheguem até nós? Por que Deus simplesmente não coloca uma redoma sobre a nossa cabeça, e a nossa vida e a nossa família e nos impede, ou impede que isso chegue até nós? Porque aí, meus irmãos, ele não seria Deus. Então, Paulo ele diz, olha, Deus ele permite algumas tribulações. E há alguns sofrimentos que nós suportamos simplesmente porque nós somos humanos, ou há sofrimentos que nós passamos porque nós somos humanos. No mundo tereis aflições, porque você é um ser humano, porque você não é um anjo, né? Porque você não é uma divindade, você vai ter sofrimentos. Agora, nós estamos diante dessa perspectiva, por exemplo, sujeitos à dor, sujeitos à enfermidade, sujeitos a pegar o coronavírus, sujeitos a outras situações, perder alguém da família, perder um ente querido, perder o emprego. Nós passamos por inúmeras dores, inúmeros sofrimentos, porque somos humanos e estamos num mundo mau. Agora, há outros sofrimentos que eles sobrevêm porque nós somos parte do povo de Deus. Há alguns sofrimentos que são exclusivos para aqueles que são crentes em Jesus Cristo. Há alguns sofrimentos que são dedicados apenas para quem confessa Jesus como Salvador. Porque você decidiu seguir a Jesus, servir a Jesus, você vai passar por situações que talvez o seu vizinho não passe, talvez o seu colega de trabalho que não é crente não passa, que o seu familiar que não é crente, ele não passa. O fato é, meus irmãos, sejam tribulações humanas, sejam sofrimentos porque nós somos o povo de Deus, Deus ele sim nos permite passar por esses momentos. E Paulo é o exemplo disso. Nós lemos a relação de tudo que Paulo viveu por conta do seu ministério, por conta da sua vida. Ele poderia ter sido livrado de muito daquelas tribulações? Claro que sim, ele poderia ter sido guardado por Deus, mas Deus permitiu que o curso da vida
forjasse no apóstolo Paulo uma fé que agora ele nos ensina. Tratando-se das tribulações da vida, uma pessoa pode ter três perspectivas. Três perspectivas. Qual é a primeira delas? É entender que tudo é resultado do destino, é tudo resultado do acaso. Tudo que nós podemos fazer então é não fazer nada, é desistir. Bom, se tudo é acaso, se tudo é destino, o que eu posso fazer para controlar o destino? Alguém é capaz de controlar o acaso? Não. Então entender que as tribulações, que as dores, que as percas, que as angústias é obra do acaso e do destino, é nos colocar numa situação difícil, porque nada pode ser feito diante disso. Uma segunda ideia errada é entender que se nós podemos ter o controle sobre todas as coisas, e muita gente acha que tem o controle sobre tudo, muita gente é orgulhoso, é altivo, a ponto de achar que tem o controle de tudo na sua vida. Então, se a pessoa entende que nós podemos ter o controle, nós vemos numa situação também desesperadora, porque se eu e você temos o controle de tudo, e estamos numa tribulação, por que a gente não nos livra dessa tribulação? Porque a gente não pode. Então, nós não podemos entender que nós temos o controle sobre tudo. Na verdade, nós não temos o controle sobre nada. Então, o que nos resta, meus irmãos? É nós entendermos que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus está nos dirigindo. E nós podemos contar com Ele nas nossas circunstâncias, nas nossas dores, nas nossas angústias. E isso nos leva a compreender, então, que se Deus está no controle de todas as coisas, não é fruto do acaso e nem também é fruto da minha negligência, da minha insuficiência, eu posso descansar então, que se eu estou passando por uma tribulação, por uma dor, Deus está permitindo esse momento que eu estou passando. Deus sabe do que você está vivendo, porque Ele permitiu você viver isso, e Ele também vai te ajudar a você dar a volta por cima nessa realidade. Agora vamos avançar um pouquinho mais, porque ali no verso 4, nós já lemos que Deus, Ele nos consola em todas as nossas tribulações. A ideia aqui é de que Ele permite que a gente passe por essas tribulações. Agora a segunda ideia que Paulo traz aqui, daquilo que Deus faz por nós, está no verso 8. Vamos ler o verso 8 de novo, irmãos? Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo está dizendo aqui que Deus está no controle das tribulações. Ele permite passarmos pelas tribulações, mas Ele está na gerência, Ele está no controle, Ele está à frente dessas coisas. Ele se sentia muito oprimido, uma carga muito elevada. Paulo chegou a perder a própria expectativa da vida. Ele chegou no momento que ele achou que iria morrer, não que ele ia se suicidar, não que ele iria tirar a própria vida. Não é essa a ideia do verso 8, perdermos a esperança da própria vida não significa que ele estava abatido e sem esperança, que ele queria se matar para se livrar daquilo, não. Ele tinha aqui uma real ameaça de morte, ele chegou a entender que a sua vida ia findar, mas até mesmo nisso ele tinha a consciência que Deus estava controlando aquilo, que Deus sabia exatamente aquilo que ele poderia passar. E aí, meus irmãos, eu quero ler com você a primeira carta de Coríntios, capítulo 10, lá no verso 13. É fantástica essa ideia do apóstolo Paulo, de nos demonstrar que Deus, Ele está no controle das nossas tribulações, porque Ele conhece a nossa força, Ele conhece o nosso limite, e Ele vai permitir as tribulações exatamente na medida da nossa capacidade de suporte. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, se você não tem esse texto marcado, marque na sua Bíblia. Não sobreveio a vocês, 1 Coríntios 10, 13, tentação que não fosse comuns aos homens, e Deus é fiel. Aí, irmãos, olha o que Paulo diz, guarda isso no teu coração nesta noite. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
E aqui eu posso tomar parte dessa palavra e ter a liberdade de dizer que Deus não apenas trata na questão das tentações, mas na questão das tribulações, das dores, das angústias, das percas. Eu quero entender, irmãos, e entendo que Deus, Ele sabe exatamente o quanto podemos suportar. Deus sabe, como se nós fôssemos um elástico, o quanto que Ele poderia nos esticar. Deus sabe o quanto que Ele pode pesar sobre a sua vida, as angústias, as tribulações, as dores. Deus sabe a medida da sua força. Então Ele permite que as coisas vão até esse limite. Porque se passasse disso, a gente não suportaria mais. Olha o que Ele fala: mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então, meus irmãos, nós temos essa compreensão de que Deus, Ele está no controle das tribulações, porque Ele sabe exatamente a medida da minha força e da minha capacidade, e Ele vai permitir na forma exata, na quantidade exata e na incidência exata daquilo que eu posso suportar. Então, leve essa palavra hoje para a sua vida. Se você está passando por uma tribulação, por uma provação, é porque Deus sabe que você pode suportar. Não diga: eu não vou aguentar isso. Deus, eu não vou conseguir passar por isso. Não diga que você não irá suportar, porque se você está passando, Deus sabe que você pode aguentar e Ele vai estar com você. Se você não pudesse suportar e passar por isso e vencer isso, Ele não iria permitir você passar por essa situação. Amém, queridos? Ele só permite porque Ele sabe que você vai suportar. Terceira ideia que Paulo traz para nós, verso 9: Deus nos capacita para suportarmos as tribulações. Então, olha aqui que interessante. Deus permite as tribulações, Deus está no controle das tribulações, e agora Deus nos capacita a suportar as tribulações. Veja o verso 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas confiar em quem? Em Deus, que ressuscita os mortos. Então Paulo, numa iminente possibilidade de morrer, ele não estava confiando nele mesmo, ele estava confiando em Deus, porque ele sabia que Deus poderia ressuscitá-lo. Então isso é entender que Deus, Ele vai nos capacitar para suportar as tribulações que nós estamos vivendo. Deus nem sempre nos livra imediatamente e nem sempre age da mesma forma. Ele não age da mesma forma na minha própria vida. Tem momentos que Deus me livra e livra você por situações e por meios diferentes, e Ele também não age da mesma forma que Ele agiu com a pessoa do meu lado, com o meu irmão. Por exemplo, Tiago foi morto, foi decapitado, mas Pedro foi liberto da prisão, Atos capítulo 12. E agora? Deus agiu da mesma forma? Não. Mas Deus deixou de agir? Também não. Mas Tiago perdeu a cabeça. Isso não significa que Deus não estava agindo na vida dele. Nós podemos entender que os dois foram libertos, mas de maneiras diferentes. Mesmo que Tiago tenha perdido a vida, Deus estava ali com ele e ele pôde suportar aquela tribulação, ele pôde passar por aquela tribulação, ele pôde enfrentar aquela tribulação, porque Deus estava com ele. Da mesma forma que Pedro, ele foi livre daquela tribulação. Então, queridos, Deus, Ele permite, Deus, Ele está no controle, Deus, Ele capacita para a gente suportar essas tribulações, Ele vai nos livrar dessas tribulações de uma maneira ou de outra, e para chegar no verso 11, com o objetivo de que essas tribulações, elas são uma forma de nós glorificar ao nosso Deus. Veja o verso 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa. Muitas pessoas vão agradecer a Deus, muitas pessoas vão se encontrar com Deus, muitas pessoas vão glorificar a Deus através das nossas tribulações. Deus permite as tribulações, Deus está
no controle dessas tribulações. Deus, Ele nos livra dessas tribulações. Deus, Ele nos ajuda a vencer essas tribulações. E Ele vai ser glorificado por meio das nossas tribulações. As dificuldades, elas podem aumentar a nossa fé e fortalecer a nossa vida de oração. As dificuldades são uma maneira de Deus trazer crescimento e maturidade para nós. Podemos nos aproximar dos outros cristãos que estão sofrendo, para que eles nos ajudam a dividir o peso da nossa carga, e assim juntos nós glorificarmos a Deus. E depois que a gente passa por essas privações, nós também podemos nos colocar ao lado dos irmãos para ajudá-los nas suas tribulações. E chegamos no verso 4, ou voltamos para o verso 4, e também o verso 7, aonde o apóstolo Paulo ele nos lembra uma última ideia nesse texto. Exatamente aquilo que Deus ele faz através de nós ou por meio de nós. Nós somos consolados para repartir a graça ao lembrarmos daquilo que Deus ele pode fazer por nosso meio ou através de nós. Paulo diz para a gente lembrar aquilo que Ele é. Paulo diz para a gente lembrar aquilo que Deus faz para nós. E agora ele diz assim: vocês têm que lembrar aquilo que Deus pode fazer por meio de vocês. E a parte final do capítulo, do verso 4 que nós não lemos, diz: Deus nos consola das nossas tribulações, parte A, parte B do verso 4, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Verso 7, e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, nós aprendemos com isso, e através disso, através de nós, agora vamos ser uma fonte de consolo para as outras pessoas. A sua tribulação, a sua dor, a sua angústia, as suas experiências não são por acaso. Elas não são simplesmente para você sofrer e para você padecer. Elas não são apenas para que a gente possa reconhecer a nossa fabilidade e voltar os nossos olhares para Deus. Deus ele nos permite viver situações, nos capacita para que depois nós sejamos fonte de consolo para as outras pessoas. É a ideia do verso 4, para que, com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações iguais a que nós passamos. Isso é maravilhoso, meus irmãos, entender que tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando, tem o propósito também de beneficiar e de ajudar as pessoas que estão à minha volta e que vão passar por situações iguais ou talvez até piores do que aquelas que eu estou passando. Em tempos de sofrimento, quase todos temos a tendência de pensar apenas em nós mesmos e nos esquecer dos outros. É comum, é falho nosso ter essa atitude, mas no momento de angústia, no momento de dor, no momento de fraqueza, a gente não olha para as outras pessoas, nós olhamos para nós mesmos. E em vez de sermos então canais, nós nos transformamos em cisternas, ou seja, devemos compartilhar com os outros o nosso aprendizado e não guardar apenas para nós aquilo que nós aprendemos diante do Senhor. Um dos motivos de nós passarmos por tribulações é para aprendermos a ser canais de bênção, para consolar e para encorajar os outros. Esse é o motivo de passarmos por tantas tribulações. Esse é o motivo da tua lágrima. Esse é o motivo da tua dor. Esse é o motivo da tua angústia. Esse é o motivo do teu desespero. É você poder ser canal de bênção para encorajar outras pessoas. E nós vemos isso, irmãos, muito claro na nossa família, né, no tempo que nós passamos com a Alice, naquela luta que nós tivemos com a saúde dela. Entendemos que foi o momento que Deus usou para nos forjar, para que agora nós possamos encorajar outras pessoas que estão passando pela mesma situação, ou até situações piores do que nós passamos. Quando você perde um ente querido, quando você perde um familiar, Deus vai ministrar no teu coração para que você seja consolo para quem vai perder os seus familiares, os seus amigos, os seus entes queridos. Podemos encorajá-los porque nós recebemos o encorajamento de Deus.
Eu só posso repartir a graça porque eu fui alcançado pela graça. Eu só posso repartir o consolo porque eu fui alcançado pelo consolo. Consegue entender isso? Então temos que olhar para o todo da nossa vida. Temos que olhar de uma maneira, geral, e não apenas olhar a tribulação, olhar o momento que eu estou vivendo agora. Esse é um momento, não é pontual. Ele está aqui, mas ele tem propósitos maiores por detrás disso que eu estou passando. E também não é preciso experimentar exatamente a mesma provação a fim de ter a capacidade de compartilhar o encorajamento com as outras pessoas. Ou seja, se eu nunca perdi um filho, por exemplo, isso não significa que eu não vou poder consolar uma mãe que perdeu um filho. Porque o consolo que eu recebi em qualquer uma das minhas circunstâncias, é o mesmo consolo que eu vou poder oferecer para a mãe que perdeu um filho, ou para a esposa que perdeu o marido, ou para a pessoa que perdeu o seu emprego. Então, não significa que só vai poder consolar aquele que teve a mesma e a exata experiência que a pessoa está tendo. Não. Naturalmente que essa experiência ajuda muito nesse processo. Agora, o consolo, uma vez recebido, seja por qualquer tribulação, ele vai ser transferido e vai ser útil igualmente para a pessoa que está passando pela sua luta e pela sua prova. Então você não precisa passar por uma separação, você não precisa perder um filho, você não precisa passar por uma enfermidade para poder consolar aqueles que estão passando por essas situações. Porque em algum momento da sua e da minha vida, em alguma instância da nossa existência, Deus ele agiu, Deus consolou, Deus confortou. E é esse consolo que agora eu vou poder transmitir para as pessoas que estão passando por tribulações. Então essas provações semelhantes, elas ajudam a nos identificar, ajudam a entender melhor o que a pessoa está vivendo. Mas a nossa experiência, ela não altera o consolo de Deus. O consolo vem e ele serve para qualquer situação. O seu consolo sempre é suficiente, sempre é eficaz, seja qualquer for a nossa experiência. Nós sempre vamos poder abençoar os demais. Nem sempre a gente consegue entender o sofrimento humano. Há mistérios, meus irmãos, que a gente não consegue compreender, mas o sofrimento também nos ajuda a ministrar às outras pessoas. Paulo relata aqui muito do seu sofrimento, muito da sua angústia, muitas das suas dores. E foi nesse sofrimento que ele pôde ministrar ao coração, não só dos coríntios, mas ao nosso coração também, nos dias de hoje. Isso significa que na igreja sempre vai ter um cristão maduro, alguém que já sofreu, alguém que já experimentou a graça de Deus e que agora vai poder ser fonte de estímulo e de consolo e de conforto para os outros membros da congregação. Se você está passando por alguma tribulação, por alguma angústia, se você está passando por um momento difícil, olha para o seu lado. Você vai encontrar irmãos experientes, maduros, que são capazes de te consolar e de te confortar, porque eles já foram forjados pelo Senhor e eles vão ser instrumentos de bênção na sua vida. O ânimo que Deus nos dá pela graça vai nos ajudar se nós aprendermos a suportar esses momentos e a crescer nesses momentos. Suportar com paciência é uma evidência de fé. Suportar com paciência é diferente de se amargurar ou criticar a Deus. Quantas pessoas se amarguram? Quantas pessoas endurecem o coração? Quantas pessoas atribuem a Deus as suas tribulações, as suas angústias? Quantas pessoas dizem, eu só estou passando por isso porque Deus é culpado? Eu só estou passando por isso porque Deus não me ama. Então, irmãos, suportar com paciência é evidência de fé. E é o oposto de amargura, de criticar a Deus, de se rebelar contra Deus, em vez de se sujeitar a Ele. Se colocar debaixo da sua poderosa mão, para que Ele possa trazer graça, sustento, alívio e nos livrar dessas tribulações e dessas provações. Se nós não permitirmos que as provações trabalhem em nosso favor, elas vão se voltar contra nós. A opção é sua, a opção é minha. Ou eu permito que essas tribulações trabalhem em meu favor, ou elas vão trabalhar contra mim. Ou elas vão me edificar, ou elas vão me destruir.
Ou elas vão trazer crescimento, ou elas vão enfraquecer a minha fé. Elas vão me aproximar mais de Deus, ou elas vão me afastar ainda mais de Deus. Antes de trabalhar por meio de nós, o Senhor precisa primeiro trabalhar em nós. E a pergunta para finalizar é, meus irmãos, eu estou disposto a deixar Deus trabalhar em mim? E trabalhar por meio das tribulações, por meio das angústias, através das dores? Paulo nos dá a esperança de que nós podemos sim passar por tudo isso, sermos forjados pelo Senhor e sermos usados para consolar e confortar outras pessoas. Amém?